Amém. Então, boa noite a todos, graça e paz. Que honra tê-los mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo. Que bom que você escolheu vir mais uma vez aqui, né, para cultuar ao Senhor. Você que nos visita, é uma grande honra. Quem está na internet nos acompanhando, uma honra grande ter vocês conosco, gente. Na internet aí, ligado com Deus, creio na unção pegando em vocês também, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos há 10 dias do nosso seminário de verão. Aleluia. Aleluia, vamos falar bem alto, vou repetir esse texto aqui, 2 Coríntios 3,8, vamos lá, 1, 2, 3. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E vamos falar hoje um pouco sobre o ministério do Espírito, sobre as manifestações do Espírito e preparar você para aquilo que Deus vai fazer em você e através de você nesses dias de seminário de verão. Amém? Não só nesse dia de seminário de verão, mas eu creio, irmãos, que isso é o mover de Deus para os últimos dias. Eu vou te mostrar isso por meio da palavra. Eu creio que isso vai pegar em você. Eu estava sexta e sábado agora, lá em Natal, pregando na igreja de um pastor amigo chamado Josinaldo, e batendo um papo com ele. A igreja é linda, um ambiente de unção, de atmosfera gloriosa. E eu conheço o Josinaldo desde a época que ele era desviado. Eu trabalhava com ele e eu ficava perturbando ele. Falei, rapaz, se tu não se converter, tu vai para o inferno. Era meu jeito habilidoso de levar pessoas a Cristo. Deu certo, tá salvo. Aí a gente conversando lá, e ele fez, Júnior, olha, ele está pastoreando há 6 anos essa igreja. Ele disse que há 3 anos atrás ele estava considerando deixar tudo, né, entregar a igreja. Ele dizia, eu estava insistindo em muitas coisas e não estava dando certo, as coisas não estavam encaixando. E cara, teve um período, há 3 anos atrás, que eu fui me arrastando para o seminário. Na ida o meu carro quebrou 2 vezes, na volta o carro quebrou 2 vezes, né? Foi pressão, a gente estava debaixo de uma pressão financeira. Mas ele falando, mas teve um mover do Espírito tão forte naquele seminário, e Deus tratou coisas tão fortes no meu coração, né? Mudou coisas em mim que me levou a mudar coisas no meu ministério, a nossa igreja aqui. E desses últimos 3 anos, desde aquela experiência naquele seminário, algo glorioso começou a acontecer. Amém? E quando ele falou aquilo ali, eu fiz, uau, como é real, como é verdadeiro aquilo que nós temos experimentado e orado aqui. Amém? Hoje de manhã eu estava com o pastor Will, né, da igreja do Avivamento, e ele dizendo, Valé Júnior, faz 6 anos que para mim isso aqui virou uma conferência de ministro. 6 anos que faz parte da minha agenda, do meu calendário ministerial, vim para o seminário, me alimentar e estar aqui e receber algo do mover de Deus e da palavra de Deus. Amém? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero dizer que o seu Deus é um Deus que marca encontro. E esses dias de seminário de verão serão dias que Deus está marcando um encontro com você, né? Eu sempre gosto de lembrar aqui, né, de Deus falando com Jeremias, né? Jeremias, vai à casa do oleiro que lá falarei contigo. Mas Deus já não estava falando com ele? Por que manda ele ir para a casa do oleiro? É porque naquele lugar, naquele tempo, naquele momento, ele ia falar uma coisa muito especial. O Senhor está falando com Jacó. Jacó, vai até um lugar que eu vou te mostrar, que lá falarei contigo. Mas você não está falando comigo aqui porque eu tenho que ir para lá. Porque lá o Senhor ia mostrar para ele Betel, casa de Deus, ia mudar o nome dele de Jacó para Israel. Jacó, o enganador, para Israel, príncipe de Deus. Então, quando Deus convida você para marcar um encontro com você, Ele quer mudar coisas na tua vida. Ele quer marcar a tua vida, Ele quer te ensinar algo que vai marcar a tua vida, teu ministério, teu propósito. Você não pode ficar de fora desse encontro divino. Amém? Eu queria ouvir um amém mais forte. Amém. Louvado seja o Senhor. Então vamos passear pela palavra. Eu quero na unção do ensino para nós passearmos em algumas coisas muito reais aqui, que envolve esse quê da manifestação do Espírito. Na verdade, nós estamos crendo, irmãos, que nós estamos nos últimos dias, estamos à porta do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia fala de algumas profecias para os últimos dias. Algumas delas não são tão boas, alguns anúncios, mas não é para nós. Amém? Me permita ler, só para você entender do que está para acontecer nesses últimos dias, a gente entender um pouco a situação do mundo perto da volta de Jesus e o nosso papel como igreja. Amém? Isso deve gerar temor em nosso coração, mas também deve nos posicionar para esses dias num grande mover de Deus. A palavra do Senhor fala em 2 Coríntios. Desculpa aí, gente, eu estou ouvindo uma música aqui, era o meu iPad tocando.
Fiz uma melodia, são os anjos estão tocando aqui, El Shaddai, El Shaddai. Eu tinha deixado o som do... Meu Deus. Desculpa, gente. 2 Timóteo 3, verso 1. É Timóteo, perdão. É que o El Shaddai aqui estava... O som dos anjos. É 2 Timóteo 3, versículo 1. São profecias que envolvem os últimos dias, envolvem o que estamos à porta de acontecer. Aqui ele fala, olha, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Veja aqui profecias sobre os últimos dias, que homens pervertidos, arrogantes, pessoas buscando o próprio, vivendo apenas pelo prazer, e esse tipo de pessoas, o que elas vão fazer é que elas vão negar o poder de Deus. Aleluia. Em 1 Timóteo 4, 1, 1 Timóteo 4, versículo 1, também fala sobre os últimos dias. Diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito enganadores. O espírito de enganos terá uma forte atividade nesses últimos dias. E a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm caracterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Algumas das profecias em Mateus 24, 12 falam que na consumação dos séculos o amor de muitos esfriará. Então tem palavras que a gente hoje olha para o mundo e se assusta, né? Esse tipo de comportamento sempre houve no mundo, pecados, mas venhamos e convenhamos, com o advento, né, das mídias sociais, esse grupo de pessoas começou a se encontrar e começou a criar comunidades, e eles pregam abertamente sobre uma vida, né, regida pelo prazer. Então sexo livre, homossexualismo livre, adultério livre, pessoas estão glamourizando traição, né, na internet, e isso virou o que a gente encontra para essas profecias sobre os últimos dias, um comportamento no mundo. Mas diga comigo, no mundo. Amém. Coisas que nos chocam, nos chamam atenção. A Bíblia fala de que alguns vão apostatar da fé, mas isso são profecias dos últimos dias que envolvem o mundo. Nos últimos dias a Bíblia deixa a profecia que envolve o mundo, a igreja, Israel, mas que eu quero dar ênfase a você são as profecias dos últimos dias que envolvem a igreja. E essa está lá em Joel 2:28. Joel 2:28 diz que: e acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Em Atos 2:17 e 18, ele faz menção a essa expressão últimos dias, e acontecerá nos últimos dias, e acontecerá, Atos 2:17. Atos 2:17 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei no meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, para o mundo haverá homens pervertidos, enganadores. O espírito de engano vai operar muito forte no mundo, mudando, querendo influenciar a mente das pessoas. Mas para mim e para você, esses últimos dias serão dias do derramamento do Espírito Santo. Serão dias de um forte mover do Espírito Santo. Serão dias que o Espírito Santo vai vir numa violência sobre a sua vida, numa força de atividade pelo qual a história da igreja nunca se viu. Então o mundo, a Bíblia já anuncia que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti brilha a glória do Senhor. Então para nós que somos a igreja de Cristo, então serão dias difíceis, serão dias de forte unção, serão dias de uma revelação maior, serão dias de um empoderamento maior, mas também são dias que precisamos estar numa consagração maior. Nesses dias, orando com a equipe pastoral, Vanessa, levada pelo Espírito, falava: olha, não devemos ficar desapercebidos,
Nós não podemos ficar distraídos, amém? Temos que ficar ligados em Deus, porque o Senhor vai trazer um forte mover. Haverá fortes manifestações do Espírito. Não sei se você tem percebido em nossa igreja, do mês de novembro para cá, dezembro, como a temperatura dos cultos em cada reunião aqui tem aumentado. Gente vem para o culto, nem sabe o que vai acontecer, sempre tem um novo e um renovo de Deus em cada reunião. Curas, manifestação, ministérios sendo ativados, línguas com interpretação, forte revelação do Espírito. Ei, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra do Senhor também fala em Abacuque capítulo 3, versículo 2. É importante te dar esses textos, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E a forte manifestação do Espírito, ela não é descolada da palavra, ela vem para dar respaldo à palavra de Deus. Abacuque 3, versículo 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido. Esse homem estava numa torre de vigia, querendo receber algo do Senhor, e o Senhor começou a trazer declarações para ele do que haveria de acontecer. E o clamor desse homem é avivamento, é vida da parte de Deus, é um liberado vida da parte de Deus. Meu irmão, eu quero te propor nesse dia de estar com o espírito alarmado, atento a ouvir as declarações do Senhor, porque são dias que estão por vir, que para a igreja serão dias de grande mover do Espírito Santo. E essas manifestações do Espírito vai restaurar santidade na igreja. Pecados serão denunciados. Aleluia, a luz do Evangelho de Cristo e o mover do Espírito vai trazer à luz isso. Pecados escondidos vai vir à tona. Para quê? Para envergonhar? Não. Para que haja uma limpeza, um purificar do agir do Senhor, para que esse fluir do Espírito venha sem nenhum comprometimento. Então serão dias que o Senhor vai te levantar fortemente, serão dias que o Senhor vai te usar fortemente, em grande misericórdia, em grande amor pelas pessoas. Estudando esses dias eu encontrei uma profecia, eu quero ler junto com você, de um grande homem de Deus chamado Smith Wigglesworth. Trabalhei muito para falar esse nome. Esse homem, ele é chamado de o apóstolo da fé. Se você conhece algum pregador que ensina fé, alguém está debaixo da influência desse apóstolo da fé. Nosso Ministério Verbo da Vida, nossas escolas bíblicas Rema, né, ela vem do irmão Reagan. O irmão Reagan tem uma grande influência desse grande homem de Deus que o Senhor levantou para restaurar a palavra da fé. E no ano de 1947 ele libera essa palavra profética. 1947, lê comigo na tela. Diz: durante as próximas décadas. Está tudo branco aí? Nem. Pode colocar aí, viu? Durante as próximas décadas haverá dois movimentos distintos do Espírito Santo através dos fiéis. O primeiro mover afetará... Vou começar de novo. Pode colocar de início, não tem problema não. A profecia de Smith Wigglesworth em 1947. Durante as próximas décadas haverá dois movimentos distintos do Espírito Santo através dos fiéis. O primeiro mover afetará todas as igrejas que estiverem abertas para receber e será caracterizado pela restauração do batismo e de dons do Espírito Santo. O segundo mover do Espírito Santo resultará em pessoas deixando igrejas históricas e plantando novas igrejas que se diferenciam do natural. Na duração de cada mover, as pessoas que estiverem envolvidas dirão: este é o grande avivamento. Mas o Senhor diz: não, nenhum destes é o grande avivamento, mas ambos são passos para isso. Durante a fase da nova igreja com movimentos, quando a fase da nova igreja com movimentos estiver terminado, terá sido evidenciada nas igrejas algo que nunca foi visto antes. Uma união entre aqueles com ênfase na palavra e aqueles com ênfase no Espírito.
Quando a palavra e o Espírito vierem juntos, haverá o maior mover do Espírito Santo que as nações e o mundo jamais viram. Isto marcará o começo de um grande avivamento, que ofuscará qualquer coisa que tem sido testemunhado até então, mesmo o avivamento comentado dos anos passados. O derramado Espírito de Deus fluirá nos 4 cantos da terra, então poderá-se dizer que é o fim. Amém. Ao ler essa profecia, meu coração foi tomado de muito temor, porque ele profetiza isso em 1947, e ele fala que haverá avivamento na história da igreja, onde o Senhor virá para dar ênfase em áreas da igreja. Nos anos 50 a gente viu na América um avivamento que restaurou muito cura, e muitos milagres de cura aconteceram, um despertar de cura muito grande. Depois, liderado pelo irmão Reagan, o Oral Roberts, um grande avivamento da palavra da fé foi restaurado na igreja de Cristo. Depois de um tempo, um avivamento de prosperidade que durou e tem durado algumas décadas. Então o Espírito Santo começou a promover alguns moveres. Nesses últimos 70, 50 anos nós vimos igrejas como a nossa, ministérios como o nosso, de líderes que saíram de igrejas que eram tradicionais, igrejas que tinham perdido o mover do Espírito e começaram a restaurar uma ênfase no ensino da palavra. E hoje você aqui que fez o Rema, você que é aluno do Rema, você que tem 2 anos de Rema, você talvez tenha mais conhecimento da palavra do que muitos pastores tinham 20, 30 anos atrás, porque a palavra foi ensinada a você com uma riqueza muito grande. E o que nós estamos entendendo à luz dessa profecia, à luz da palavra escrita que nós lemos, é que essa palavra está se cumprindo em ministérios como o nosso, ministérios que têm uma ênfase na palavra, mas também ministérios que não abandonaram os dons do Espírito, e ministérios como o nosso, a luz, não está só restrito ao verbo da vida. Não quero de nenhuma maneira abraçar ou achar que isso é um mover de Deus sobre a terra, de ministérios que têm trazido ênfase na revelação da palavra, mas têm aberto espaço para o Espírito Santo. Se prepara para um grande mover de manifestações de Deus, coisas sobrenaturais, sinais e maravilhas vão acontecer. E esses sinais e maravilhas vai começar do púlpito. Deus vai levantar homens e mulheres ungidos, mas não vai ficar só em pessoas de púlpito, haverá em você também, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, um mover de Deus que vem, que começa da igreja, mas que vai impulsionar e tocar a sociedade. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja: se prepara, desperta, ó tu que dormes, pois Cristo te levantará. Aleluia. Será um tempo onde você será fortemente usado pelo Senhor nesses dias. Na profecia liberada pelo nosso pastor, agora na virada do ano, olha o que ele fala, olha que tremendo isso. Estou só juntando algumas peças do quebra-cabeça em você. Uma parte da profecia, pastor Humberto 2022, diz: o meu Espírito se moverá para conduzir você profeticamente. Aleluia. Levante sua mão e diga: está falando comigo. Inspirado pelas ruas, inspirado e caminhando por empresas. Eu pedi a mídia para colocar, se estiver disponível. Departamentos e estabelecimentos. A minha presença não só conduzirá você, mas também lhe dará descanso e alegria. Aleluia. E não só para você, você carregará esse descanso para liberá-lo. Os dons do Espírito fluindo em você. Se prepara para carregar algo de Deus para liberar em pessoas. Você carregará esse refrigério para liberá-lo. Você carregará alegria para liberá-la. Aleluia, aleluia. Eu creio que Deus vai te levantar num agir profético em lugares incomuns, para você liberar a paz, a alegria, o refrigério de Deus. Você está pronto para manifestações do Espírito em você? Em João capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me... Aleluia. Se você amar a palavra e amar o Espírito Santo, você vai ter visitações divinas.
inspirações, uma ousadia vai vir no teu coração. Se prepara para ter sonhos e visões desses dias, revelações do Senhor. Uma igreja forte em adoração será uma igreja muito forte em revelação. Quanto mais você amar ao Senhor, se prepara que serão dias de manifestação. Os céus já estão abertos, irmãos. Uma grande disponibilidade do derramado Espírito Santo desses últimos dias. Amém. Agora podemos entrar no assunto. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Eu estou ensinando a você, mas enquanto eu ensino, eu lembro de Lucas 5, que a Bíblia fala que enquanto que Cristo ensinava, o poder de Deus era com ele para curar. Então a unção de ensino está tão forte aqui, aleluia, que enquanto a palavra está chegando no teu coração, existe uma forte confirmação do Espírito Santo em você. Muitos aqui, intimidação vão cair por terra. Alguns te diziam, hoje esse negócio de mover, de falar línguas, interpretar, isso é para pastor, isso é para profeta, não, é para crente. Isso vai pegar em você, intimidação vai ficar por terra hoje. Em nome de Jesus. 1 Coríntios 12, versículo 1 diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós não podemos ser ignorantes com respeito aos dons do Espírito. Amém? Isso aqui é uma carta para a igreja de Cristo. Essa ignorância tanto envolve a falta de conhecimento, como também a indiferença. Sabe a ignorância no jeito nordestino de ser? Né? Daquele jeito brabo, brusco, de dizer, estou nem aí para esse negócio. É esse tipo de ignorância que envolve isso. Sabe, os dons do Espírito, nós não podemos ficar sem saber deles, e nós não podemos ficar indiferente a eles. O grande adversário para os dons do Espírito na igreja não é o diabo. A Bíblia fala que o Espírito de Deus vinha sobre Cristo, o qual andava por toda parte fazendo bem e destruindo as obras do diabo. O diabo não pode parar os dons do Espírito. O que para os dons do Espírito é se a igreja ficar indiferente. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural, 1 Coríntios 2,14, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, eles não podem entendê-las, porque eles não discernem espiritualmente. Então quando ele vê alguém debaixo de um agir do Espírito Santo, porque ele é natural, ele não discerne isso. Mas nós somos pessoas espirituais. Quando nós falamos dos dons do Espírito, o Espírito Santo, ele veio habitar em você no novo nascimento. E quando ele habitou em você no novo nascimento, você agora tem a habilidade para dar o fruto do Espírito Santo. Você agora, o resultado do Espírito Santo dentro de você, é que você pode andar em amor, paz, alegria, domínio próprio, amém? Isso é resultado do Espírito Santo dentro de você, através do novo nascimento. Quando o Espírito Santo vem sobre você, no batismo do Espírito Santo, ele ativa, ele habilita, ele possibilita você agora a operar nos dons do Espírito. Amém? Diga, o Espírito Santo dentro de mim é uma bênção para mim, me faz andar no fruto do Espírito. Diga, o Espírito Santo sobre mim me faz uma bênção para o próximo e me habilita a operar nos dons do Espírito. Diga, dentro de mim, fruto do Espírito. Sobre mim, dons do Espírito. Amém? Paulo fala aqui, olha, vocês não podem ser ignorantes nisso. Vocês não podem ficar indiferentes. Vocês não podem não ter conhecimento disso. Porque, irmãos, essa carta mesmo é uma carta brilhante de Coríntios. Paulo está falando para o povo de Coríntios sobre não faltar nenhum dom para eles. Uma outra carta que eu amo demais é a carta de Romanos. E desde o capítulo 1, Paulo fala, olha, eu queria muito ir até vocês a fim de repartir algum dom. Eu acho interessante esse comentário de Paulo, porque a carta de Romanos é uma carta que para mim é onde ele libera uma das maiores revelações de Deus. Ele fala sobre a graça, ele fala sobre fé, sobre salvação, ele fala sobre justiça, sobre o próprio Espírito Santo. Ele manda uma gama de informação absurda para a igreja na carta de Romanos. Mas ele diz, olha, embora eu mandei toda essa informação, eu queria ir a fim de compartilhar algum dom. Então, irmãos, por mais habilidade que a igreja venha ter para ensinar, para edificar a igreja, existe uma edificação que vai acontecer em nossas vidas, que será simplesmente sobrenatural. Por mais que a gente compartilhe informação, ensino aqui do púlpito, mas precisamos dar espaço para o Espírito Santo, porque Ele conhece o plano de Deus para a tua vida, Ele conhece o teu momento, Ele conhece a tua situação, e é através desse agir dos dons que Ele vai trabalhar de maneira cirúrgica, atuando em você e através de você para alguém.
Se você segurar aí, a gente vai ler muitos 1 Coríntios 12, 14. No capítulo 14, versículo 12, olha o que ele diz. Capítulo 14, versículo 12, 1 Coríntios, diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação de quê, irmão? Então a igreja ela é edificada no ensino, na pregação, nos treinamentos, na correção, mas existe uma edificação da igreja que só mesmo a manifestação do Espírito Santo pode ocasionar. Existe um fogo no teu coração que só mesmo o Espírito Santo pode tocar aí e incendiar o teu coração. Tem informações da palavra que você tem, mas na tua vida nada aconteceu. Mas quando o Espírito Santo vem sobre você de maneira profética, vem através de um dom do Espírito, ele coloca gasolina dessa revelação dentro de você, e algo começa a mover a tua vida. São ativações do Espírito Santo. Você está me entendendo? Volta ao capítulo 12, versículo 3 agora. Capítulo 12, versículo 3 diz: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. O pastor Tarcísio estava compartilhando conosco aqui esse versículo, eu achei tremendo como ele dizia. Ele fez: Júnior, esse falar pelo Espírito aqui é um falar sobre a inspiração, é um falar na força do Espírito. Muita gente pode usar o nome de Jesus, tem até pessoas com o nome de Jesus. Tem jogador de futebol com o nome de Jesus e não faz milagre na Copa do Mundo esse cara. O cara não faz um gol na Copa do Mundo, mas tem o nome de Jesus. E que não é só o nome, a escrita fonética, é a força da inspiração do Espírito por trás disso. É falar Jesus na força do Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, na ousadia do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 4 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diga: tudo em todos. Tudo em todos. Você não está fora disso. Você vai ser usado por Deus. Aleluia, aleluia. Fuja não. Verso 7 diz: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja como isso é interessante. Precisamos aprender como igreja a nos movermos com os dons do Espírito. O propósito da manifestação do Espírito não é exaltar uma pessoa, não é fazer ninguém aparecer, mas quando o Espírito Santo está em manifestação, é porque tem um fim que vai gerar um bom proveito, uma edificação para a igreja, uma libertação, salvação, curas, sinais e maravilhas. Amém? E precisamos aprender a nos movermos como o corpo de Cristo. O Espírito Santo vai se mover através de você no seu pessoal, no seu agir, no seu trabalho, mas existe um mover do Espírito sobre a igreja. E precisamos aprender a atuar de maneira que não venha atrapalhar do Espírito Santo. E é muito importante nós nos movermos quando estivermos reunidos aqui como um corpo. Como nós estávamos adorando agora aqui. Você sentiu a forte presença de Deus nesse lugar enquanto nós adorávamos? Há uma só voz, ninguém se destacando, ninguém atrapalhando. Então o mover do Espírito não é para chamar a atenção de uma pessoa ou de outra. Quando o Espírito Santo se move, Cristo será lembrado, será glorificado. E isso traz uma paz sobre toda a comunidade. Está comigo? Verso 8 diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E aqui ele começa a listar 9 dons do Espírito Santo. Ele começa pela palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-a como lhe apraz, cada um individualmente. No Rema nós temos a oportunidade de entrar profundo nessa matéria e estudar esses 9 dons do Espírito. Mas dando um plano bem geral, trazendo a memória de quem foi aluno do Rema e dando pelo menos um norte para quem está iniciando na fé. A nível de estudo nós separamos esses 9 dons em 3 categorias.
3 dons que são dons de poder, diga dons de poder. 3 dons que são dons de revelação, diga dons de revelação. E 3 dons que são dons vocais, diga dons vocais. Diga dons de poder, dons de revelação e dons vocais. Dons de poder são dons que fazem algo. O dom da fé. Esse dom da fé não é a fé que você usa para a salvação. Os dons do Espírito, só para te dar um cenário geral, é o Espírito Santo pegando algo da virtude de Deus e, numa certa medida, liberando sobre uma pessoa ou uma comunidade. O que faz Deus ser um Deus é que Deus, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Os dons do Espírito é Deus, de alguma maneira, pegando algo desses elementos de Deus e soprando sobre nós. O Deus que é onipotente, nós temos esses dons do Espírito, que são dons que fazem algo. Dons poderosos, dom da fé. É como se fosse uma parte da fé do próprio Deus, que o Espírito Santo vem e libera sobre a pessoa. Não é uma fé que ela estudou, não é uma fé nela. Logicamente ela tem uma iniciativa de fé, ela tem um nível de fé, mas ela entra em situações que ela não nem sequer se preparou para aquilo. Daniel na cova dos leões, você não se prepara, você não estuda para entrar numa cova cheia de leão querendo te comer. A situação te leva até lá, mas a fé opera em você de maneira tão grande que começa a liberar um milagre em meio a um estado de paz muito grande em você. É o dom da fé. Esse dom da fé por vezes dura por dias, por meses. É um estado de Deus que vem sobre você, onde você fala e você sabe que não falou na sua própria força, falou numa violência de fé como está saindo da boca do próprio Deus. E aquilo libera ondas de milagres. O dom de milagres, o que são dons de milagres? Milagres é uma intervenção sobrenatural no curso normal da vida. Não é normal você pegar um pão, partir no meio e quando voltar o pão está inteiro. Parte de novo daqui, voltar está inteiro. E com 5 pães você alimentar 12.000 pessoas, não é normal isso. Mas quando tem um dom do Espírito, coisas que não são normais, de maneira sobrenatural acontecem. Dons de cura são processos de cura na vida de pessoas sem nenhuma ajuda da medicina. Mas quando o Espírito Santo vem, traz esse caráter de Deus em revelação sobre o povo, amém? E você de maneira sobrenatural, chama de dons porque eles são variados. Você vê pessoas que têm um dom de cura, que vai ter muita surdez curada do ministério dela. Outro tem um dom de cura e você vai ter muita cegueira curada do ministério dela, câncer curado do ministério dela. Tem especializações dentro dos dons de cura. Mas é uma revelação do coração de Deus e do poder de Deus para curar pessoas. Nós temos os dons de revelação, que envolve palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de Espírito. Isso é um pouco da presciência de Deus. O Espírito Santo vem soprando sobre a igreja. Quando traz palavra de sabedoria, não é uma sabedoria você ficar sabido de uma hora para outra. É uma parte da mente de Deus sobre os planos, sobre o propósito, sobre o que Deus quer para o teu futuro, onde Ele está soprando lá dica, olha, pega esse caminho, pega essa instrução, se renda a isso, e a sabedoria está na instrução de Deus. Palavra de conhecimento, não é um download da Bíblia, eu nem li a Bíblia, mas agora amanheci, a palavra de conhecimento veio e eu estou lendo a Bíblia todinha. Palavra de conhecimento são fatos da onipresença de Deus, coisas que estão acontecendo em lugares do mundo que você nem sabe. Você não estudou aquilo, mas Deus de maneira sobrenatural veio e trouxe sobre a tua vida. De maneira profética você compartilha isso com alguém, chamando a atenção daquela pessoa. Você vê muitos profetas sendo usados como isso, homens e mulheres de Deus, falando de situações, pessoas que estavam orando. Olha, eu te vejo no lugar orando, eu te vejo se prostrando. E aquela situação aconteceu sem ter como aquela pessoa saber. Palavra de conhecimento. Discernimento de espírito. Não é ficar julgando a vida dos outros. Eu estou discernindo que esse irmão está meio carregado hoje. O rapaz que veio brincar aqui, a gente brincava com ele. Esse menino aqui, o chefe dele dizia: pastor, ora para esse rapaz. Ele fez: eu estou sentindo que ele está meio carregado mesmo aí. Se fosse ele, nem subindo essa escada não. Ele foi subindo, aí voltou. Ele fez: olha essa subida. Discernimento de espírito é como se o Espírito Santo abrisse uma janela no reino do Espírito. A gente conseguisse ver as atividades sobrenaturais, anjos, demônios, um agir celestial, uma percepção para poder lidar com aquilo, ou glorificar a Deus, ou resolver o problema no nome de Jesus. Estava pregando sobre isso lá no tempo que fiquei na Europa ano passado, e falando sobre o mover do Espírito, e tinha 2 missionários, se eu não me engano, um era da França, a outra da Alemanha.
Eles estavam evangelizando na rua e eles pegaram um rapaz de rua e eles entraram no prédio e eles disseram que Deus levou eles para aquela reunião. Eles nunca ouviram falar da igreja, nunca ouviram falar aquilo, mas viram a porta abertas e eles sentiam uma atração divina para estar ali. Eles foram e trouxeram um senhor de rua. E aquele senhor, ele não tinha noção nenhuma de fala, só falava. Os franceses achavam que ele era alemão, os alemãos achavam que ele era da Suíça achavam que ele era do Brasil. Eu dizia, do Brasil não tem isso não. Ninguém entendia a comunicação dele. E quando estava falando sobre essas coisas do mover do Espírito, o Senhor começou a batizar pessoas com o Espírito Santo lá, e ele caiu, e ele se entronchava todo. Uma turma se espalhou e disse, oxe, isso é um negócio esquisito. E na hora o Senhor começou a me revelar isso, que não tinha a ver com o demônio. Eu falava com o pastor da igreja lá, isso não é demônio kamikaze que veio entrar nesse ambiente de glória para se suicidar, morrer queimado. Deus está curando a mente dele. E ele, por não ter comportamento social orientado, ele ficava tendo uns comportamentos esquisitos. Quando ele levantou, ele começou a orar em outras línguas e depois voltou a ficar articulado na fala. O pessoal descobriu que ele era suíço ou alemão. Que dá no mesmo orar em outras línguas, fala esquisito do mesmo jeito. Existem os dons vocais, profecia. Profecia, ele é um veículo. Então, nós separamos a nível de estudo, mas esse trabalho às vezes tudo misturado. Profecia é um falar inspirado para trazer consolo para a igreja, edificação para a igreja, ensino para a igreja. É algo que muitas vezes o ministro, principalmente você vê muito na nossa igreja, tem um dom de profecia muito forte. Que está lá, estudou, leu o livro, se preparou, ouviu mensagem, mas quando abre a boca para falar, vem inspiração para falar algo que nunca pensou. Mas tem uma inspiração divina que traz consolo no teu coração, chama você para perto de Cristo, fortalece você, não é assim? As línguas com interpretação, existe uma língua que você ora para a sua edificação pessoal, mas quando o dom do Espírito está sobre a igreja, muitas vezes ele vai vir como que um manto sobre uma pessoa, uma autoridade na fala que a gente percebe que é diferente. Aquela pessoa se levanta com uma voz, ergue aquela voz, e uma outra pessoa, ou a mesma que tem um dom de interpretar, vem, e aquilo tem o mesmo valor da profecia, mas é um sinal para a igreja. Amém? Um sinal para a igreja. O que nós devemos fazer? Nós julgamos não a pessoa, mas o que foi dito, porque os dons do Espírito não é uma possessão divina, que o Senhor vem, toma a pessoa e a pessoa vai lá, fala. Os dons do Espírito, ele trabalha em associação com a sua fé. Você profetiza proporcional à sua fé, ao seu conhecimento, à sua cultura, ao seu nível de rendição ao Senhor. Então pode o canal muitas vezes desvirtuar o que Deus está querendo interpretar. Por isso nós julgamos e interpretamos aquilo. Se aceitamos que é de Deus, nós devemos aceitar como verdade em nosso coração e misturar fé sobre isso, porque o Senhor está querendo anunciar coisas tremendas. Na Bíblia tem versículo para tudo, irmãos. Palavra para ir, palavra para vir, palavra para fazer, palavra para não fazer. Nós precisamos dos dons do Espírito, porque na Bíblia não está o plano pessoal de João, não está o plano pessoal de Celso. Nós precisamos do Espírito Santo para que ele venha e interprete pessoalmente para cada pessoa num culto como esse. Qual é a ênfase que ele está querendo dar? Você está me entendendo? Por isso nós precisamos estarmos abertos em cada reunião e aprendemos a nos mover coletivamente como igreja, para que o Espírito Santo venha trazer uma edificação que você precisa, força que você precisa. Quando a profecia vem, irmãos, é encantador saber que Deus está ouvindo a tua oração, que Deus está revelando o plano que Ele tem para você. Coisas que vinham em você em oração, não era tão claro, e Deus levanta alguém na comunidade dos justos para vir e trazer clareza e dizer, meu Deus, aquilo que Ele vinha falando comigo em secreto, Ele está confirmando aqui agora. Você sai com uma forte convicção em seu coração de que Deus te ama e que Ele tem algo grande para você. Ah, pastor, mas essas coisas só opera quem é muito experiente, né? Eu estava lembrando esses dias de um empresário muito experiente. E perguntaram a esse empresário por que ele acertava muito nos negócios dele. E ele dizia, porque eu sou muito experiente. E ele fez, e como você adquiriu experiência para acertar todas as suas decisões? Ele fez, olha, para ter experiência para acertar todas as decisões, eu precisei errar todas as decisões. E porque eu errei, eu adquiri experiência e agora eu acerto. Os dons do Espírito, ele vai operar com maturidade na vida das pessoas mais experientes, mas ele vai começar na vida dos desejosos, daqueles que têm fome e sede em querer ser usado por Deus,
daqueles que querem ser vasos de honra na mão do Senhor. Você vai se emprestando ao Senhor, aleluia, se colocando à disposição dEle, e Ele vai causando em vocês experiências sobrenaturais com a sua presença. Pastor, mas como é que faz isso? Nós lemos 1 Coríntios 12, lemos 1 Coríntios 14, no 13 ele diz sobre o caminho sobremodo excelente para os dons. Ele diz, olha, você pode ter o dom de profetizar, todo o conhecimento do mundo, você pode destruir toda a sua riqueza, saber falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, não vale. Uma igreja que vai operar fortemente nos dons do Espírito é uma igreja que anda em amor. Pessoas que vão operar fortemente nos dons do Espírito são pessoas que amam. Eu te amo tanto que eu não posso ficar sem liberar o que Deus colocou no meu coração para você. Eu te amo tanto que eu não posso me calar e liberar profeticamente o que Deus está colocando na minha vida. Eu te amo tanto que eu não posso parar de impor as mãos e liberar dons de milagres, de cura operando em você. Uma igreja que vai operar fortemente nos dons, uma igreja que vai operar fortemente no amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está pronto para isso? Amém? Libere sua fé comigo e diga, eu estou cheio do amor de Cristo. Diga, eu sou um caminho excelente para os dons. Diga, eu amo os filhos de Deus. Aleluia. 1 Coríntios 14, versículo 1, ele diz, 14, versículo 1 diz, segue o amor. Segue o amor. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O quem fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Paulo está dizendo, olha, segue o amor, vamos começar por aí, segue o amor. Quer operar no dom do Espírito? Ame as pessoas. Não opere no dom do Espírito para aparecer, por vaidade, para querer se destacar. Opere, se coloque, é disponível ao Espírito Santo, porque você ama pessoas. Porque você quer ver casamentos restaurados, ministérios levantados, jovens libertos. Ame as pessoas, ame as pessoas, ame as pessoas. E aí Deus vai ter muito prazer em te usar, em te levantar. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Que mesmo se você tropeçar, não profetizar, não interpretar as línguas, só a pessoa saber que Deus a ama e você ama ela, já vai abençoar fortemente a vida dela. Se você não for tão preciso nos dons, mas se você for sincero no seu coração em amar aquelas pessoas, isso já vai abençoar muito ela. Ela vai voltar para casa sabendo que tem um Deus no céu que ama a vida dela, e pessoas aqui na terra que representam Cristo e que também amam a vida dela. E ele está falando aqui sobre a igreja. Ele fez, olha, no que diz respeito à igreja, vocês orar em línguas, muito bom, mas quando você ora em línguas, na sua edificação pessoal, só você é edificado, mas para a igreja não tem proveito, então é melhor que profetize. Se vai orar em línguas publicamente, que interprete, para que o povo seja abençoado. Imagina vir e chegar para vocês e dizer, gente, eu vou pregar sobre os dons do Espírito, e ficar aqui 1 hora falando em línguas. Não teria edificação, está me entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Mas ele diz, olha, eu quero que todos falem em línguas. E essa é uma chave poderosa que nós precisamos reativar em nosso meio. Precisamos colocar mais intensidade na oração no Espírito. Você que é batizado no Espírito Santo e ora em línguas, é hora de você aumentar a temperatura, voltar a acordar de madrugada, voltar a praticar alguns jejuns, intensificar a sua vida de oração no Espírito Santo. Eu estava lembrando, no mês de maio do ano passado, eu estava num passeio com a família, e eu acordei umas 3 e pouca da madrugada, e o Senhor me deu um sonho. Eu entendi perfeitamente que era o Senhor me visitando naquilo. Naquele sonho eu estava numa conferência que eu já tinha pregado nela uns 2 anos atrás, com o pastor Sejão, apóstolo Sérgio Pessoa, que era a reunião de líderes lá da igreja de Aracaju, e eu me via com ele nessa mesma conferência, e eu olhava para ele e eu perguntava a ele, Sejão, tu já sabe o que vai pregar? Ele dizia, ele tem um sorrisão grandão, né? E ele é maior, eu só lembro dele olhando para mim de cima para baixo. Ele dizia, não varão, sei ainda não. Quando ele falava não sei ainda não, nós sentíamos como Jesus aparecendo para a gente. Eu compartilhei esse sonho com ele. E o Senhor dizia para a gente, eu quero que vocês reativem o meu povo em oração em línguas e nos dons do Espírito.
Sérgio subia para pregar naquele sonho, e eu vi ele pregando com um livro na mão do irmão Reagan, 7 passos vitais para receber o Espírito Santo. Ele apontava para mim naquele sonho e dizia: Júnior, é esse. Como quem dizia, é esse o conteúdo que precisamos, né, ter e distribuir. Ele fazia um apelo e vinha pessoas na frente. Ele dizia: Júnior, você pode me ajudar a impor as mãos? E quando eu ia para me posicionar para aquilo, eu lembro de falar no meu coração: Senhor, eram pessoas muito bonitas, muito bem arrumadas, palitosadas, os homens, as mulheres muito arrumadas, maquiadas. Eu dizia: Senhor, esses não parecem serem novos convertidos, ou pessoas novas na fé. Parece ser ministros, parece ser pastores, parece ser pessoas de influência. E o Senhor dizia na hora para a gente, dizendo: são esses que eu quero visitar eles, para mais uma vez ativar os dons do Espírito e a oração em línguas. Fiquei com isso, eu comecei a compartilhar isso com alguns pastores em gabinete, em algumas reuniões, e o Senhor estava dando prova, né, mexendo com eles, o manto do Senhor vinha, a unção do Senhor vinha, de que o Senhor estava realmente nesse sonho. Passa-se alguns meses, está eu e o pastor Humberto pregando na ADONEP, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, uma das grandes conferências do Brasil. É o pessoal que nos últimos anos trouxeram Miles Moro para o Brasil, Maurício Cerulo, Benny Hinn. Aí ano passado trouxeram Beto Albuquerque e Carlos Júnior. Mantiveram o padrão da Santa Palavra, aleluia. Eu vou lá, prego, deixo meu recado. Eu tinha depois da minha ministração ia ter um contato. O pessoal na Inglaterra tinha um limite, não dava para mover muito. Eu ia pregar à tarde para os jovens também. Quando estou me preparando para sair, a líder daquele evento, a profeta Rosane, ela me pega pelo braço e diz: não saia daqui, fica aqui que Deus vai usar você para batizar pessoas com o Espírito Santo aqui. Quando ela fala com aquilo, bom professor do Rema, eu já fui logo visitar as doutrinas. Vou pegar Atos 1:8, 1 Coríntios 12, se não der certo eu emplaco Romanos 8, né? Abro Atos 19, emplaco todas as doutrinas que a gente sabe de versículo bíblico para dar certo aqui, porque é uma convenção de pessoas de várias denominações, tradicionais ou não, pessoas de várias idades, pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil, tem políticos lá, senadores, deputados. Quando estou subindo, o Senhor vem no meu coração e diz: olha, não fale nenhuma doutrina, só compartilhe o sonho que eu te dei. E eu compartilhei exatamente o que eu falei contigo aqui. Quando eu falo isso, o Senhor me diz: hoje se cumpre essa palavra. E eu nem sequer fiz apelo. Teve um mover, lá é muito grande, um local é enorme, um mover de pessoas correndo para frente. Eu lembro de um deputado, né, ele falou para mim que foi 5 ou 6 vezes deputado por Goiás, era um senhor alto, careca. Ele na frente, ele clamava, ele gritava, ele botava a mão para frente, babando. Ele gritava: eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero. A olho nu, a gente contava mais de 500 pessoas naquele lugar na frente, cada uma clamando e tendo uma experiência real com o Espírito Santo. Quando eu olhar para aquela cena, para mim pessoalmente, foi um dos maiores momentos debaixo do poder do Espírito. Tanto que a gente foi almoçar, eu me tremia todo. Voltei para pregar para os jovens, me tremia todo. Fui para o quarto depois daquela reunião, ainda me tremia todo. Parecia que uma descarga elétrica tinha passado por mim muito grande sobre aquilo. E ainda tenho na minha mente, no coração, a imagem daqueles homens e mulheres. As mulheres com a maquiagem borrada, caindo, mas balbuciando, clamando. E cada uma sendo batizada com o Espírito Santo naquele lugar. Pessoas de denominações tradicionais, pessoas recém-convertidas. Esse deputado em especial estava aceitando Jesus naquela hora e já sendo batizado com o Espírito Santo. No mover do Espírito, coisas incríveis acontecem. Coisas que a religiosidade, coisas que demônios, espírito de enganos, tentou travar a mente de várias pessoas. Mas quando o mover do Espírito vem, aleluia, é Deus acelerando coisas. Ele libera uma paixão, Ele libera um movimento dele em você, aleluia, que talvez nenhum livro conseguiu, nenhuma escola bíblica conseguiu, mas um toque do Deus vivo da parte do Espírito Santo muda toda a tua história, aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de estarmos abertos ao Espírito Santo, porque Ele vai liberar sinais e maravilhas. Nesses dias eu vi alguém perguntando ao homem de Deus: o que são sinais e maravilhas? Ele fez: olha, sinais e maravilhas é aquilo que te maravilha. Tá, boa resposta. Maravilhou você, Espírito Santo te convidando, Deus dizendo: olha, eu estou agindo a teu favor. Eu estou agindo a teu favor. Eu estou agindo a teu favor. Eu creio que esses dias de seminário, irmãos, vamos experimentar isso uma dimensão maior.
O importante é a gente aprender a se mover. A Bíblia fala sobre um após o outro. No mover do Espírito, o povo não compete com o púlpito. O papel do pregador, do dirigente, é interpretar o mover de Deus. A hora da gente adorar, a hora da gente orar. E quando o povo se conecta com o coração do ministro, existe um fluir de unidade, de empoderamento. Em Atos 2, em Atos 4, falam como eles a uma só voz oravam. Eram várias pessoas, mas quando eles oravam a uma só voz, o Espírito Santo vinha sobre eles. Em Atos 4 fala de um mover tão grande que até as paredes eles sentiam tremer. Quando o Espírito Santo vem e começa a tremer você, é uma bênção, mas quando ele começa a tremer o lugar, é porque a dimensão está maior. Aleluia. Se nós aprendemos a nos mover a um só coração, haverá dimensões do Espírito Santo nesses próximos dias aqui. Aleluia. De milagres, milagres financeiros, milagres de curas, milagres ministeriais. O Senhor vai restaurar ministério nesses dias aqui. Pessoas que disseram para o Senhor: Senhor, olha, eu vou manter minha vida assim, olha, eu nunca vou me desviar, eu vou me segurar na palavra, eu vou frequentar a igreja. Conversa, o Espírito Santo vai te visitar e vai fazer como que Elias, dizendo para você: sai da caverna que eu vou usar você mais uma vez em profecia, sai da caverna que eu vou usar você mais uma vez em poder. Aleluia! Louvor já pode vir, aleluia, porque eu estou sentindo o fluir de Deus nesse lugar. Quando o Espírito Santo vem, o irmão Hegel diz que, assim como a eletricidade é o poder de Deus no natural, o Espírito Santo ele é a eletricidade de Deus, a unção de Deus no sobrenatural. Sabe quando uma pessoa pega na tomada? Eu trabalhei na oficina do meu pai, e meu pai ele tinha uma oficina de refrigeração, e boa parte da minha adolescência, início de juventude, trabalhei com ele. E hoje, mais velho, eu brinco com meu pai que eu digo que criaram a profissão segurança do trabalho quando visitaram a oficina dele. Rapaz, a gente levava choque de tudo que é tipo lá, meu amigo. Era fio desencapado, não você imaginar. Virou para um lado no choque. Você tem ideia? Eu já levei um choque na lataria de um carro. Não sabia nem que isso podia acontecer. Mas meu pai tinha uma D10, que é ferro puro. Descascado, mas... E ele lavava o ar-condicionado, foi testar um, que era aquele... O de hoje é de plástico, antigamente era de ferro, de latão. Em cima do bicho, e ele ligou lá, vazando corrente. Eu estava na frente da D10, tocando no carro e gritando: meu pai, que é isso, esse menino aí na frente? Você entendeu o que era? Tem pessoas que quando tocam na eletricidade gritam. Uns ficam com raiva, eu ficava com muita raiva, eu tinha uma raiva de choque. Parecia um demônio, vinha junto com aquele choque. Com raiva. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele não vem para anular a tua personalidade, ele vem para potencializar as coisas boas da tua personalidade. E muitas vezes quando ele vem sobre você, ele vai provocar coisas. A Bíblia fala: o Espírito do Senhor se apossará de ti, 1 Samuel 10,6. Põe isso na tela, 1 Samuel 10,6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com quem? Tu serás mudado em outro. Verso 7. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Quando alguém leva um choque, ela reage do seu modo. Muitas vezes quando o Espírito Santo vem sobre você, faz o que a ocasião te pedir. Não fica preocupado com quem está do teu lado. Ele também está recebendo algo de Deus. Muitas vezes na manifestação do Espírito, alguns vão chorar, outros vão sorrir, uns vão correr, uns vão ter uma forte alegria. A Bíblia fala de Daniel que ficou sem cor, caiu com o rosto em terra. João, quando ele teve a visão do Apocalipse, ele caiu quase que desmaiado, a Bíblia fala. Eu gosto de Ezequiel, no capítulo 2, 3 e 8, diz que a mão do Senhor veio sobre ele e colocou ele de pé. Né? Pessoas ficam assim escandalizadas: poxa, que fulano tal caiu na unção. Ezequiel, Deus levantou na unção. O cara está lá deitado e veio. Alguns correm. Elias, quando o Senhor veio sobre ele, a Bíblia fala que ele correu mais do que os cavalos do rei. Pedro, ele tem uma visão sobre levar o evangelho para povos gentios, e a Bíblia fala que ele foi tomado de êxtase, ficou sem sentidos. Ele entrou tão profundo na visão que ele perdeu o senso do natural. A gente não está aqui para dizer como Deus vai te usar, como Ele vai operar em você, mas deixa eu te dizer, não coloca limite para isso. Uma igreja madura é uma igreja que se rende.
Uma igreja de forte operação de dom do Espírito se rende. Aleluia, você se rende. Dentro de uma proposta de culto, a Bíblia fala que tem um momento de ordem. Tem momentos como esse. Vocês estão sendo brilhantes hoje aqui. O ensino do Senhor vindo, você está recebendo, celebrando a palavra. Vai ter hora que a gente vai parar e vai interpretar que o Senhor quer se mover. A gente se rende, fica livre. Mas o importante é você se deixar confiante. Muitas vezes tem atos que Ele vai te inspirar a fazer, que são atos proféticos. A profecia não é só falar, muitas vezes são atos. Você está aqui, Ele quer que você dê uma carreira, e aquela carreira você não sabe para que é, mas aquilo libera um grande ato na tua vida, que só o fato de você obedecer a Deus e fazer um negócio que você nunca faria, já demonstra que você está confiando nas direções do Espírito Santo. Ele pode te inspirar a dar um abraço em alguém, a dar uma oferta para alguém, mas ser profético é ser inspirado, é fazer algo que a tua mente não programou, mas você sente no coração de que ao fazer isso, a sua vida será abençoada e você vai abençoar alguém. Aleluia. Estamos para vir dias, irmãos, que essa profecia liberada pelo nosso pastor, o Senhor vai te levar a lugares incomuns. Se prepara para dentro do Uber, o Senhor te dá uma palavra e você orar por aquela pessoa. Dentro do táxi, você começar a abençoar aquelas pessoas. Se prepara para na escola, aleluia, Deus visitar a tua programação. Você dizer, meu Deus, isso é uma loucura, o pessoal não vai entender, mas quando você terminar, eles vão saber que Deus está contigo. O que é importante, é isso que eu quero deixar para você hoje. Vamos nos render, porque como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Não podemos ser indiferentes ao Espírito Santo. A indiferença tinha apagado isso. Mas eu quero convidar você a ter fome e sede, dizer, Senhor, eis-me aqui. Tem gente aqui que faz tempo, que já foi fortemente usado, mas faz tempo que não entrega um recado de Jeová para ninguém. O Senhor vai te visitar hoje, para liberar um fluir na tua vida. Tem pessoas aqui que tiveram uma forte experiência com o Senhor no passado, mas aquilo parou na tua vida. Ei, em Atos 9 a Bíblia fala de quando o Senhor Jesus visitou a Paulo, ainda Saulo, e trouxe conversão para ele. Foi uma experiência tão forte que ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer nem beber nada. Uma grande experiência. Quem poderia dizer, rapaz, esse cara agora vai ser mudado para o resto da vida. Mas eu disse, não. O Senhor visita Ananias e dá a ele o dom da palavra de conhecimento. Ananias tem uma rua chamada Direita. Lá na casa de fulano de tal tem um homem chamado Saulo, o apelido dele é de Tarso. E dá detalhe em tudo aí. O que é isso? É o dom de palavra de conhecimento, dom de revelação. Vindo sobre Ananias, Senhor, esse é o cara que manda matar os crentes. Fez, não, eu tenho uma grande obra para a vida dele. Palavra de sabedoria, futuro. Ananias vai lá e impõe as mãos sobre eles, para que ele receba o Espírito Santo. Embora ele tivesse uma grande experiência, para continuar, ele precisaria de ter uma experiência e de uma vida e de uma comunhão com o Espírito Santo. Uma chave, irmãos, que vai aumentar a nossa habilidade de operar nos dons é a oração em línguas. Quanto mais você ora em línguas, mais você vai ficar sensível a ser usado por Deus. Mais a tua habilidade de receber de Deus aumenta. Mais parecido com Jesus você fica. Mais sensível à presença de Deus você fica. Então eu quero despertar em você isso. É tempo de orarmos mais. Não só por amor a você, mas por amor a vidas. Segue o amor orando em outras línguas.